Shalom, shalom. Então, como é que os irmãos estão? Como é que os irmãos passou a semana? Irmãos, estou aqui para gravar outro vídeo para os irmãos aqui, né, sobre outro assunto, né? E esse assunto, deixa eu pegar a escritura aqui. Vamos falar hoje, o vídeo de hoje, né? É sobre Lucas capítulo 13, né? O assunto é sobre a parábola, né? As parábolas do grão de mostarda, né? Do fermento. Aí eu vou explicar essa parábola para os irmãos, né? Entendeu? Só que antes de entrar no assunto, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos uma coisa, né? Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos que as escrituras, ela tem níveis, né? Ela tem níveis de interpretação, né? Tem níveis, entendeu? Irmão, lembra que eu falei isso? Vários vídeos, né? Então, aí eu vou mostrar para os irmãos, né? Os níveis, né? Que são 4 níveis que a escritura tem. 4, né? 4 níveis de interpretação, né? Ali, entendeu? Aí eu vou falar para os irmãos esses 4 níveis, né? Entendeu? E os irmãos podem ver, pode confirmar aí, né? Pode pesquisar no hebraico aí, né? Vamos ver. É tanto que eu peguei no hebraico, certo? Esses níveis, né? São 4 níveis de, né, de interpretações, né? Que as escrituras têm. Então, vamos para os irmãos quais são esses 4 níveis, né? Eu falei aqui, anotei aqui, ó, os 4 níveis, né, de interpretação da Torá, né? A Torá e as Escrituras, certo? Então, qual é o primeiro nível da interpretação? O primeiro nível chama, em hebraico, né? Peshat, uma coisa assim, né? Peshat, né? Esse é o primeiro nível, que é o nível literal do texto, né? É a literalidade do texto, entendeu? Então, isso aí eu diria que é o leite, né? É o raso, é o literal do texto. Entendeu? É o Pichat, é o primeiro nível. Né, que eu diria que é o nível criança, né? Você lembra? Eu falei do vídeo que eu falei sobre a criança, o que é criança na escritura? Criança na escritura, né? É uma criança quando pega um livro, por exemplo. Quando a criança pegar o livro de Apocalipse 13, falando da besta da água, uma criança vai pensar ali de forma literal, né? Porque uma criança, ela não tem essa maturidade. Ela já pensa em algo ali literalmente, né? Ali, né? De um bicho vindo do mar, com uma cabeça, né? 7 cabeças e 10 chifres. A criança vai pensar assim na mente dela, né? Já é um bichão subindo da água. E não é ali, são símbolos. Entendeu? Só que uma criança vai pensar assim, né? De forma literal. Então, o nível literal é o Pichat. Esse é o primeiro nível. Né? Que é a literalidade do texto. É o nível literal. Que é o nível criança, eu diria o nível criança, né? Esse é o primeiro nível, Pichat. E qual é o segundo nível? O segundo nível é o nível Rimes, né? Esse é o segundo nível, né? Segundo é o nível Remes, né? Que é a conexão, né? A conexão do texto, conexão do texto. Como assim conexão? É quando a pessoa conecta um texto com o outro. Entendeu? Por exemplo, conecta Isaías com Jeremias, Jeremias com Ezequiel, é por aí, né? Por aí vai. Então esse aí é o segundo nível, é o nível Rimes, né? Que é a conexão do texto. Como é que conecta um texto com o outro. Entendeu? Que aí já que eu diria que é a camada que eu diria que é o nível jovem, né? A conexão. Esse é o segundo nível, Rimes. E qual é o terceiro nível? O terceiro nível é o nível Drash, né? Drash, o Drash, que é, né, a alusão, né? Como assim a alusão? Por exemplo, quando você está lendo Isaías, você fala, ó, Isaías aqui, esse texto de Isaías aqui, está fazendo a alusão a Jeremias, né? Ou seja, entendeu? São as alusões que o texto leva, né, de um texto para o outro. Quando você lê, por exemplo, Jeremias, ó, esse livro de Jeremias aqui, esse texto aqui, está fazendo alusão a Salmos, a Ezequiel, por exemplo, entendeu? Então, esse aqui é o terceiro nível, é o drash, que é a alusão, certo? De um texto por outro, né? Você lê um texto e diz, esse texto aqui está fazendo alusão a tal livro, entendeu? Isso aí é o livro, então isso aí é o nível drash, é o terceiro nível, né? Que é a alusão, né? Que é o nível adulto, eu diria, né? O nível adulto, né? Aqui é quando a pessoa já começa a ter uma certa intimidade com o Eterno, né? Uma certa intimidade espiritual com o Eterno. Esse é o nível adulto, né? Que faz a alusão dos textos, né? Esse é o terceiro nível, né? O Drash. E qual é o quarto e último nível, né? O quarto e último nível é o Osod,
né? O Sod, que é o nível profundo, que é a profundidade, ou seja, o segredo. Entendeu? O segredo, a profundidade, né? O segredo, né? O oculto. Entendeu? Que esse nível aqui eu coloquei como nível ancião. Então, são 4 níveis, tá vendo aí? O nível Pichat, que é o nível literal, que é o nível criança, né? Tem o nível Remes, que é o nível, né, conexão, que é o nível jovem. E tem o nível Drash, que é o nível alusão, que é o nível adulto. E tem o nível profundidade, que é o segredo, que é o nível ancião. Certo? Esse aqui é o ancião. Por que fala que Alcha, ele tem o quê? Olhos de fogo. Por que olhos de fogo? Porque o olho de fogo é aquele que prova tudo, né? Que prova, né? Que sabe tudo, né? Que vê o oculto e o escondido. E Alcha, né? E Alcha tem olho de fogo, né? Ele vê tudo, ele vê o oculto e o escondido, ou seja, ele tem essa profundidade. Nada escapa aos olhos de Alcha, o olho de fogo. Por isso que fala que ele tinha olho de fogo, né? Que significa isso, olho de fogo? Aqui, né? Que vê tudo, né? Que vê o profundo e o escondido. E diz também que ele tinha o quê? Cabelo como lã branca, porque mostra que Alcha é um ancião. Por isso que o quarto nível é o nível que profundidade, que é o segredo, né? Que é o nível ancião. Entendeu? Então é esses 4 níveis aqui que eu queria mostrar para os irmãos. Que está no hebraico, para pesquisar aí, certo? Esses 4 níveis. Então, agora eu vou entrar no assunto aqui agora para os irmãos, né? No assunto, né? Então vamos lá. Está no assunto aqui agora, certo? Os irmãos aí podem abrir aí, né? Tinha acompanhado aí, né? Pode acompanhar aí na Bíblia aí. É Lucas 13, né? Que fala da parábola, da parábola do grão de mostarda e do fermento, né? Vou explicar para os irmãos essa parábola, certo? Então, Lucas 13, né? Lucas 13, capítulo de número 18 em diante, vai dizer o seguinte. Então ele disse, né? Aqui é semelhante o reino de Al, e o que eu devo comparar, né? É semelhante a um grão de semente, né? De mostarda, né? Que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore. E as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ele disse, outra vez, né? Outra parábola. Aqui eu comparei ao reino de Al, né? É semelhante, né? É como semelhante ao fermento, certo? O que é fermento nas escrituras? Irmão, vamos ver o que é fermento. Eu expliquei uma vez já, mas vamos ver de novo o que é fermento. Entendeu? Aqui, ó. Grifa a palavra fermento, grifa ela. Entendeu? As irmãos sabem o que é fermento. Fala aqui, ó. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Uma mulher, que já tem um segredo aqui já, mas os irmãos. Uma mulher, que mulher é essa? Que pegou, que tomou aqui, ó, né? Fermento, ó, que uma mulher tomou e escondeu, né? Escondeu. Grifa essa palavrinha aí, escondeu. Grifa ela, escondeu, né? Grifa essa palavrinha, né? Escondeu em 3 medidas. Por que fala 3 medidas? 3 medidas, porque são 3 momentos de crise que a igreja passa antes do arrebatamento. Do primeiro, né, arrebatamento. Então, antes do primeiro arrebatamento, a igreja passa por 3 momentos de crise. 3 batidas na pedra, 3 rebelião, 3 fermentos, vamos dizer assim, 3 tipos de fermento. Entendeu? Que é o fermento de Efraim, depois vem a segunda batida, né, que é do boi, depois vai a terceira, que é no mistério, né, azul, né? Entendeu? Então, por isso fala 3 medidas de fermento, que é 3 uma rebelião aqui, ó. Entendeu? Por isso fala 3. Certo? Mas que mulher é essa aqui? Que mulher que é essa? Expliquei que é essa mulher aqui, que pega 3 medidas de farinha, né? 3 medidas e escondeu. A grifa a palavrinha escondeu, grifa ela, certo? Aí fala aqui, ó. Fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas da refeição, até ficar tudo fermentado. Aí esses irmãos grifou a palavra escondeu, grifou ela, aí os irmãos vai para Oséias capítulo 13, verso 9 ao 12. Grifou a palavra escondeu, grifou ela, beleza. Agora é para Oséias 13, 9 ao 12. Aqui, ó. Oséias 13, 9 ao 12 diz: Ó Isau, tu destruíste a ti mesmo.
mas em mim está a tua ajuda. Eu serei o teu rei. Onde está o outro que te salvará? Lembra que eu falei sobre isso num vídeo aí que eu gravei. Eu serei o teu rei, ó, teu governante. Onde está o outro lá, o Nicodemo, que vocês confiou nele? Vocês botou a coroa na cabeça dele? Onde está ele agora para te ajudar? Entendeu? Esse aqui é o homem direito falando. Ó. Agora eu sou seu rei. Eu sou o Davi. Eu que sou ungido. Mas onde está o outro que vocês ungiu, que vocês coroou ele, o antimachista espiritual, o Nicodemos? Onde está ele agora? Entendeu? É isso que o homem está falando no texto. É o homem direito falando. Ó. É um segredo. Eu serei o teu rei. Eu serei o teu rei. Eu serei o teu rei. Eu sou Davi. Entendeu? Onde está o outro? Onde está o Nicodemos, né? O Judas. Cadê ele agora? Indo aí para te salvar. Ó. Indo aí, ó. Em todas as suas cidades. E outros teus juízes. E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Deitei um rei na minha ira. Tá vendo? É um homem direito que vai vir, ó. Entendeu? E tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada. E seu pecado está escondido. Lembra da palavra escondido que nós lemos lá em Lucas? Vou ler mais uma vez. Lucas 13, verso 21. Ó, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Escondeu, tá vendo aí? Escondeu. Mas o que é esse fermento? O que é esse fermento? Vamos ver o que é esse fermento. Diz que ela pegou esse fermento aqui, ó. Né? Tomou um fermento e escondeu. Fermento, na onde? Na palavra do Eterno. Nas escrituras. Né? No caso, a palavra do Eterno misturou verdade com mentira. Entendeu? Mas que mulher é essa aqui? Oséias 3 diz o quê? É tanto que até o capítulo baixo, né, irmãos? Se ler Lucas 13 aqui, não está lendo Lucas 13, né? Que faz a parábola. Lucas 13, e nós estamos lendo agora Oséias 13. Tá vendo? Teu capítulo está interligado. Oséias aí, ó. Oséias 13, ó. Teu capítulo é igual de Lucas, né? Aí fala aqui, Oséias 13, verso de número, né? De número 11, né? Dar-te-ei um rei na minha ira e tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada. E o seu pecado, né? O seu pecado, ou seja, o que é o pecado? Então, é o quê? É o fermento. O fermento é o pecado. O fermento ali é o pecado. Vendo aí, ó? Vendo aí, ó? A mentira, né? A hipocrisia. Vendo aí? Detei um rei na minha ira. Vendo aí, ó? A iniquidade. Vendo aí o fermento. Olha o fermento aqui. A iniquidade é o pecado. Ó. A iniquidade de Efraim está atada. Tá vendo aí? Então, que é a mulher lá, que está lá em Lucas, é os efraimitas. Vendo aí, ó? O seu pecado está o que? Escondido. Tá vendo? Está escondido. Tá vendo? Está escondido, mas será revelado. Não vai? Não vai ser revelado? Aí você pega lá, você pega aí Lucas capítulo 12. Né? Lucas 12, verso 1 e 2. Ó, Lucas 12, ó, no capítulo, né, anterior, né, de Lucas, né? Aqui, ó, Lucas 12, verso 1 e 2. Diz o quê? Ó. Diz o seguinte. Aqui, ó, Lucas 12, verso 2, ó. Cuidado, ó. Cuidado, e acho falando, ó. Cuidado com o fermento. Igual tá lá em Lucas 13. O fermento dos fariseus, né? Aí, que pegou tempo de farinha, né? De fermento e misturou na massa e escondeu. Foi, ó. Porque a iniquidade de farinha está escondida. Nós leu agora em Oséias. Cuidado com aqui, Lucas 12, verso 2, ó. Cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus. Aí, que é o quê? A hipocrisia, a mentira, o pecado. Lá em Oséias diz que o fermento é a iniquidade. Que iniquidade é essa? A hipocrisia, o pecado, a mentira. O fermento é isso. A iniquidade, a mentira. Entendeu? Ó, que é a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é o que? A hipocrisia. Tá vendo? Verso 2 agora. Ó. Verso 2, ó. Lucas 12, verso 2, ó. Porque não nada há encoberto, ou seja, nada escondido. Lembra lá que nós leu? Nada escondido, ó. Nada que está escondido que não venha a ser tornar conhecido. Tá vendo? Porque Yahweh já revela, né? Porque Yahweh tem olhos de fogo, irmãos. Nada se oculta a ele, aos olhos dele. Tá entendendo? Isso aqui não adianta. Tá vendo? Yahweh tem olho de fogo, meu amigo. Nada se oculta. Ele é a luz, né? Ele é a luz. Entendeu? Porque Yahweh, quer dizer, Yahweh que é a luz, né? Yahweh é a luz. Mas Yahweh está em quem? Yahweh está em Yahweh, em espírito. Então, Yahweh estando em Yahweh, Yahweh também sabe tudo. Entendeu? Porque a luz que é Yahweh está no Yahweh.
Então Yahweh vai saber tudo. E Yahweh é onipotente, onisciente, onipresente. Cada o Pai que está nele. Que o Pai, porque essa três qualidades aí ó, é do Pai. Onipotente, onisciente e onipresente. Do Pai, essa três qualidades é do Criador. Mas como o Criador está no Filho, o Filho também se torna onipotente, onisciente e onipresente. Entendeu? Então Yahweh tem aura de fogo, nada é o que se oculta dele. Né? Porque a luz, que é Yahweh, está nele. E a luz tudo manifesta. Entendeu? A luz, né? O pecado está ali escondido ali no escuro, mas quando vem a luz, aí põe a luz põe o quê? Põe o pecado o quê? A evidência. Entendeu? Que Yahweh é a luz, e Yahweh a luz está no Filho. Tá vendo aí, ó? Lucas 12, verso 2, ó. Porque nada é escondido, né? Que não venha a ser revelado. Nem oculto, né? Nem oculto, nem no escuro, né? Que não venha a tornar conhecido. Tá vendo? Então, quem é o fermento? É a hipocrisia, a iniquidade, a mentira. Entendeu? Vamos voltar lá para Lucas 13. Certo? Lucas 13. Versículo de número, né? Nós estávamos lendo aqui Lucas 13, versículo de número 18, né? Número Lucas 13, verso 20, né? Diz o seguinte, ó. E ele disse-me outra vez: a quem eu compararei o reino de Yahweh? É semelhante ao fermento, semelhante a hipocrisia. Nós lemos no capítulo 12. O fermento fariseu, né? A hipocrisia, ó. Tá vendo? Então vou ler de forma traduzida, né? É semelhante ao que é a hipocrisia, a mentira. Que uma mulher, que mulher é essa? É o Ministério da Defesa. Entendeu? Ministério da Defesa. Vamos ver isso. Que uma mulher tomou e escondeu. A escondeu o quê? A mentira. Mas nada é oculto que não venha a ser revelado. Mais que eles, né, esconde a iniquidade, o ódio, né, através do engano, será revelado diante da igreja. Está lá em Provérbios 26, versos 24 ao 26. Mais que o seu ódio, a sua iniquidade se oculta por meio do engano, né, da aparência exterior, mais será revelado o seu ódio, a sua iniquidade. Né, Provérbios 26, versos 24 ao 26. Tá vendo aí, ó? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, né? Semelhante a uma hipocrisia, ó, que a mulher tomou e escondeu. Tá vendo aí? Está escondido. Eles andam inquieto, né? Em oculto, em suas transgressões. Quieto, né? Anda quieto em sua transgressão. Entendeu? Em três medidas, ó. Três rebelião. Da refeição até que tudo ficasse fermentado. Tá vendo? Por quê? Vamos ligar agora com Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 7 ao 10. Gálatas 5. Aqui, ó. Verso 7 ao 10. Diz o quê? Ó. Correi bem, e elas falando, ó. Correis bem, né? Quem, pois vós impediu para que não obedecesse o que é a verdade? Tá vendo? Quem vós impediu? Quem? A mulher lá, nós leu lá. A mulher está impedindo. Que mulher é essa? O Ministério da Defesa. Ministério Azul. A mulher do Ministério Azul, né? Aí, ó. Correis bem. Quem pois? Já foi uma pergunta, ó. É uma pergunta que está fazendo. Quem vós, pois, impediu? Quem está impedindo você de ouvir a verdade? Né? Quem vós está impedindo você de atravessar a porta? Que a porta ali é a verdade, né? A verdade é a porta. A verdade é a porta. Entendeu? Né? Quem correis bem, quem pois, né? Uma pergunta já estou fazendo. Quem pois, né? Quem é esse então? Quem é esse? Quem pois vós impediu? Quem vós está impedindo de ouvir a verdade, atravessar a verdade, atravessar a porta? Quem é? Foi uma pergunta de alguém que está impedindo o povo de ouvir a verdade, né? De atravessar a verdade, de atravessar a porta. Quem é? Quem é esse que está impedindo? E, ó, quem vos impediu para que não obedecer a verdade? Quem é esse impedindo? É uma pergunta. Alguém está impedindo. Quem é? João, 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10. Aqui, ó. 1 João 3, verso 7 ao 10. Acompanha aí. Ó. Diz o seguinte: filhinhos, não deixeis homem algum
homem algum vos o que? Enganar. Tá vendo? Com o quê? Com fermento, com mentira. Entendeu? Homem algum, ó. Aquele, tá vendo aí? Aquele, tá falando de uma pessoa, um homem. Aquele, tá vendo aí? Não é aqueles no plural, é aquele, no singular. Aquele que pratica justiça é justo. Isso aqui falando do homem direito. Certo? Assim como ele é justo. Aquele que comete, agora fala do outro, ó, do outro. Aquele que comete pecado é do diabo. Quem é esse aquele? Quem é? É um amigo do homem direito, já é o Judas, o traidor. Aquele que comete pecado, iniquidade, é do diabo. Tá vendo aí? Aquele é o Judas. Tá vendo? Está ali em Atos capítulo 5, verso 37. Leia lá. Aquele que comete pecado. Entendeu? Aquele que profanou a lei de Moisés, que traiu Moisés. Quem foi que traiu Moisés? Que Moisés ali é o homem direito. Entendeu? Quem é que traiu Moisés? Está lá em Salmo 41, versículo 11. Sim, o meu amigo é o Judas. O Judas não traiu Yahshua? Então, o Judas que traiu Moisés. O Judas é um amigo do homem direito. Sim, o meu amigo. Entendeu? Aquele que quebrou a lei de Moisés, quebrou a lei de Yahshua, né? Entendeu? Quebrou a lei de aquele, assim, o meu amigo, que comia do meu pão. Ele que traiu o homem direito, traiu Moisés, quebrou a lei de Moisés. Entendeu? Tá lá em. Leia Hebreus 10, verso 28. Né? Vou ler para os irmãos daqui a pouco. Aguenta aí. Entendeu, irmãos? Então, aí fala aqui, ó. Aquele que pratica iniquidade, ó, é do diabo. Que iniquidade é essa? Mentira. Mentira. Lembra que nós lemos em Oséias 13? Né? A iniquidade de Efraim, né? A iniquidade. Que é a iniquidade? É o pecado, é o fermento, a mentira. Entendeu? Aquele que pratica, aquele que, aí fala aqui, ó, 1 João 3, verso 7, né? Verso 8, ó. Aquele que comete pecado, iniquidade, é de quem? Do diabo. Porque o diabo pega desde o que? Desde o Gênesis, desde o princípio. E qual foi o pecado do diabo lá? Qual foi o pecado dele? Foi o que? Foi desviar as pessoas, impedir Eva de prosseguir na simplicidade, né? Ali, né? Viver na simplicidade, né? Na pureza. Ele impediu Eva de ter uma vida plena de vida eterna. Foi lá e enganou Eva. Ofereceu o quê? A iniquidade, o fermento, a mentira. Aí Eva foi lá e se corrompeu. Então o diabo impediu Eva de continuar tendo uma vida plena diante do eterno. Entendeu? Porque o diabo, ele odeia a pessoa justa, né? Ele odeia, ele quer desviar a pessoa. Ele vê a pessoa ali, ó, com brilho, limpo, ele quer sujar as vestes das pessoas. Como? Com mentira. Entendeu? Por isso que fala em Gálatas, ó. Gálatas 2:5, versículo de número 7, ó. Correis bem. Quem, pois, vós está impedindo? Quem vos impediu? Para aquele que não obedecer a verdade. Quem? Está falando da pessoa. Quem é? O Judas. É um amigo de homem direito. Entendeu? Atos capítulo 5, versículo 37. E Hebreus 10, verso 28, que eu vou ler. Aqui, ó. Hebreus 10, verso 28, ó. Vou pegar aqui rapidinho. Ó. Diz o quê? Aquele, tá vendo aí? De novo, aquele que comete pecado. Falando de 1 João. Aqui, agora, falando, eu estou em Hebreus agora. Hebreus 10, verso 28. Aquele que desprezou o quê? A lei de Moshe. Aquele que traiu Moisés. Entendeu? Que foi que traiu o homem direito? Está lá em Salmo 41. Sim, o meu amigo. É amigo dele. E Yahshua tinha um amigo também, um amigo íntimo, que era Judas. Judas traiu Yahshua. Aí aquele que desprezou, ó, desprezou. Ou seja, traiu Moisés, traiu o homem direito, o meu que é um amigo dele, ó. Aquele que desprezou a lei de Moshe, tá vendo aí? Morreu sem misericórdia, pereceu sem misericórdia. Tanto ele como os que seguiu ele, o Judas. Que é o que? Que é Atos 5:37. O Judas pereceu e também aqueles que o coroou, né? Que obedeceu ele, né? A palavra dele. Que acreditou nele. Foi seduzidos por ele, né? Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3, né? E aqui a Paulo fala, né? Mas eu temo que assim como o diabo enganou Eva, com a mentira, o fermento, eu temo que algum homem também leva o meio de vocês aí assim, e seduz, conquista vocês. Porque é Judas. Atos 5, verso 37. Judas que se levanta, né? Entendeu? Judas se levanta, né? E engana a igreja, né? Seduz a igreja, conquista, né? É o conquistador, é o antimagia espiritual. Fica sobre isso, já vários vídeos, né? Aquele que conquista e vem conquistando e para conquistar. E é coroado, né? As pessoas obedecem a ele, né? As pessoas são seduzidas por ele
enganadas e saem da simplicidade, igual Eva fez lá no Éden. Foi enganada. Entendeu? Então é isso. Entendeu aí, irmãos? Aí fala aqui em Atos, ó. Em Gálatas, né? Gálatas 5, verso 7. Correis bem. Quem, pois, vos impediu para que não obedeceis à verdade? Quem vos está impedindo de vocês de obedecer à verdade, de atravessar a verdade, que a porta é a verdade? Ou seja, é uma pergunta que ela está fazendo, e ela está fazendo. Quem é esse que está vos impedindo? Quem é? É o Judas. Né? Só que o Judas não é só uma pessoa. O Judas, no final dos tempos, se manifestaria por uma quadrilha de traidores. Porém, tem o principal. Quem é o principal? É o Nicodemos, é o Vitor, né? Eu mostrei aí, ele é o principal, mas tem mais uma quadrilha. Certo? Entendeu? Mas quem é então? Aí fala aqui, a pergunta. Correis bem. A Gálatas 5, verso 7. Quem, pois, vos impedir? É você, é o Judas. Para que não obedecer à verdade, ou seja, para que não atravesse a verdade, a porta. Quem é que está impedindo? Aí tem outro código aqui, é o segundo código. Quer ver? Mateus 23. Quem é esse povo que está impedindo a pessoa de ouvir a verdade, né? De atravessar a porta da verdade? Quem é esse povo? Mateus 23. Né? Tá vendo? Vamos correr. Mateus 23, verso 13. Ó. Vou ler para os irmãos. Diz o seguinte. Mateus 23, verso de número 13. Que vai dizer... Ó, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? Fariseu, ó, né? O que acha falou na parábola lá? De Mateus, de Lucas 12, versículo 2. Cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus. Que fariseus são esses? Da cadeira de Moisés. Tá vendo aí? Agora está em Mateus 23, ó, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, né? Hipócritas, né? A hipocrisia aqui, o fermento deles, ó. Hipocrisia, a mentira. Porque fechais o reino dos céus aos homens. Tá vendo aí? Ou seja, vocês têm a chave do reino. Que chave é essa? A chave de Davi, que está no capítulo de Apocalipse 3, versículo 7, né? Se não me engano. Esse tem a chave do reino, a chave de Davi. Que chave é essa do reino? A chave do conhecimento do Evangelho Eterno. Esse tem. A chave do conhecimento do Evangelho Eterno, que está em Daniel 12, versículo 4, foi aberto, né? Aí. Então eles têm esse conhecimento, essa chave. Eles têm, os fariseus têm. Quem é esse povo que tem esse conhecimento do Evangelho Eterno? É o povo do ministério de esquerdo? Não, eles não aceitam o ministério. Eles não aceitam a palavra de Moisés, o ministério de esquerdo não aceita. Então quem é que tem essa chave, esse Evangelho Eterno? É o ministério de defesa. Eles que tem a chave. Entendeu? A chave de Davi, né? Eles que tem a chave, ó. Vocês têm a chave do reino dos céus, né? Mas não, né? Aqui, ó. Porque fechais o reino dos céus aos homens. Quem é os homens? Quem é os homens? A Odisseia. Os homens, né? Pois nem vós entrais, né, na porta, na verdade, nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês são hipócritas, vocês não entram, vocês têm a chave do reino, do conhecimento do reino, vocês não entram, não ouvem a mensagem da palavra e não deixam os outros ouvir. É o que está falando em Gálatas aqui, ó, Gálatas 5, verso 7. Correis bem, quem vós, pois, que impediu para que não obedecer à verdade? Quem vós está impedindo de vocês ouvir a verdade? Quem é esse? Aqui, ó. Só dizer, a cadeira de Moisés. Vocês têm a chave do conhecimento. Não entra, impede os outros de entrar na porta, na verdade. Vocês não entram na verdade e impede os outros de entrar. Tem a chave. Quer ver quem que tem a chave? Porque é o ministério do leão. É o ministério do leão que tem a chave. O que é o ministério do leão? O ministério de defesa. Né? Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, né? O lado esquerdo tem rosto de boi. O lado direito tem rosto de quê? De leão. Porque tem a chave do conhecimento do Evangelho Eterno. Do Evangelho Eterno é o ministério do leão, o ministério direito. A cadeira de Moisés. Entendeu? É o ministério do leão que tem a chave. Quer ver? Aqui, ó. Ó. Aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. Acho que aqui é, ó. Quem é que tem a chave do conhecimento aí? Quem é? Opa. Aqui, ó. Não dá pra ver pros irmãos, não dá pros irmãos ver não, mas dá pros irmãos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pros irmãos ver. Se dá pros irmãos ver a imagem, não sei se dá pra ver. Tá vendo? Tem um leão aqui, ó. Olha lá. Não se dá pros irmãos ver não, viu? Acho que não dá não. Olha lá, ó. Vendo aí? A chave na boca do leão. Quem é que tem a chave? Quem é que tem a chave? É o boi aqui? É o boi? É o boi que tá com a chave na boca aqui?
É um boi, é? Ó, agora tá pra ver, né? Ó lá, é um boi esse aqui? Esse animal aqui é um boi? Com a chave na boca? Vocês têm a chave do conhecimento do reino. Não entrem nesse outros entrar, impedindo os outros de ouvir a verdade. Entendeu? Que é um plano maquiavélico do diabo, né? Impedir os irmãos de ouvir a mensagem para se tornar primícia. Entendeu? Para os irmãos não deixar, para os irmãos não ser 144 mil, ser primícia. Um plano maquiavélico do diabo. Impedir a mensagem de chegar nos ouvidos dos irmãos. Vocês não entram, não deixam os irmãos, não deixam os demais irmãos entrar. Entendeu? Vocês têm a chave do conhecimento, mas não ouvem a verdade e não permite os outros irmãos de ouvir. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Você tem a chave. Quem tem a chave? O leão. Viu o leão lá com a chave na boca? Ali é um boi? É um leão. Entendeu? Mas do jeito que os irmãos é hipócrita, né? Esses irmãos aí, é hipócrita, pegou e falar que aquilo ali é um boi com rosto de leão. Pegou e falar isso. Não duvido não. Se ele quiser hipócrita, né? A escritura mostra que ele é hipócrita, né? Isso é mau caráter, isso é imoral. Não tem moral, imoralidade, né? Isso aqui é imoralidade na Bíblia, né? Muitos pensam que na Bíblia, quando fala de imoralidade, muitos pensam que é reação sexual, né? Ali, não, aquilo ali, né? Reação sexual não é imoralidade, aquilo ali que é imoralidade, não. Moralidade, falando ali, é o caráter, e ela tá falando. E ela tá falando ali do caráter da pessoa. Imoralidade, é a pessoa que não tem caráter, não tem moral, entendeu? Não tem, como eu posso dizer, não tem vergonha na cara, entendeu? E mente assim na cara dura, assim, ó. Não tem moral, não tem. É uma coisa assim, como pode dizer? Não tá entendendo o que eu tô dizendo, tá? Você não tem moral, entendeu? Não tem nenhuma moral. Mente ali na cara dura ali, assim, ó. Não tem caráter. É isso que é imoralidade, entendeu? Eu já fala imoralidade, imoral. Você é pessoa imoral. Não tem moralidade, não tem moral, entendeu? Não tem caráter. É isso que é imoralidade que fala na Bíblia. Não é falando de sexo ali, não. Entendeu? É tanto que Gálatas fala, né? Aí quando quando você continua lendo, ó. Gálatas 5, né? Gálatas 5, verso 7, né? Correis bem. Quem, pois, vos impediu? Já mostrei. Né? Quem é a mulher lá? Né? Esse aqui é a mulher que eu falei para os irmãos lá, que nós leu Lucas, capítulo 12. Que pegou a 3 milhas de farinha e escondeu. Essa é a mulher. Quem é a mulher essa? Ministério de Defesa. Entendeu? A mulher, né? Entendeu? Essa que é a mulher que fala lá em Lucas, que nós lemos no livro do vídeo. A mulher é essa. Ministério de Defesa. Entendeu? Que ó, correis bem. Gálatas 5, verso 7 em diante. Ó. Correis bem. Quem, pois, vós impediu para que não obedeceis à verdade? Quem é? O povo do ministério de Moisés. Entendeu? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, igualzinho está aí Lucas lá. Ó. Igualzinho. Lucas 13, né? Um pouco de fermento, de mentira, de hipocrisia, leveda a massa toda, que é a massa, a palavra do Eterno. Tá vendo? Né? Aí os irmãos pegam aí 1 Coríntios, capítulo 5, né? Tem o capítulo, liga de novo, ó. Gálatas 5 e 1 Coríntios 5, né? Tá, o capítulo se liga, tá vendo aí? Gálatas 5, né? Aliás, 1 Coríntios 5, liga aí, ó. 1 Coríntios 5, verso 6 ao 13. Vamos ler? Vamos pegar lá. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6 ao 13. Diz o seguinte, ó. A vossa glória não é boa. Falando mensagem de defesa. Entendeu? Vossa glória não é boa a vossa glória. Vanglória. Não sabeis que um pouco de... Igualzinho, ó, de novo. Tá vendo? Igualzinho, ó. Não sabeis que um pouco de fermento, né? Leveda a massa toda, igualzinho tá em Gálatas. Tá vendo? Purificai-vos. Tá vendo aí, ó? Não sabeis isso? Que um pouco de fermento leveda a massa toda? Tá vendo? Ó, purificai-vos, né? Pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Tá vendo? Porque o ungido, né? Nossa Páscoa foi sacrificada por nós, certo? Portanto, celebramos a festa, não como fermento velho, né? Do que fermento velho é esse? Da hipocrisia, da mentira. Entendeu? Nem com o fermento da maldade. Tá vendo? E da malícia. Que a malícia é essa? Mentira. Entendeu? Malícia, mentira, maliciosos, né? Porque os dispersos são maliciosos.
Entendeu? Eles andam em malícia e malícia. Entendeu? Eles se cansam de cometer iniquidade. Está lá em Jeremias 9. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Se purificar, então, né? Nem com fermento, né? Aqui, ó. Nem com fermento da maldade, da malícia, né? Da mentira. Mas com os pães não fermentados, da sinceridade e da verdade. Certo? Aí você volta lá em Gálatas capítulo 5, né? Tem um segredo ali, eu vou mostrar para os irmãos. Gálatas 5, né? Versículo de número 10 diz o seguinte, ó. Tendo confiança em vós, por meio do rei, né? Yaush, que de maneira alguma mudareis de opinião. Ou seja, cada um tem que ter uma opinião. A mesma opinião, quer dizer, cada um tem que ter a mesma opinião, o mesmo modo de pensar, uma mesma língua, uma mesma língua doutrina, ou seja, uma mesma doutrina, união. A divisão não. Entendeu? Então, o corpo do Machia, o corpo de Yaush, tem que estar em unidade. Ou seja, um povo, uma só língua. Uma só língua ali é a doutrina. Entendeu? Uma só doutrina. Entendeu? Porque é um só criador e um só mediador. Se é um só criador, então tem que ser só uma só doutrina, né? Várias doutrinas. Entendeu? Então é unidade. Não é dividido, não. Olha aqui, ó. Né? Gálatas 5, verso 10. Tenho confiança em vós, por meio do rei, que de maneira alguma mudarei de opinião. Ou seja, cada um tem a mesma opinião, a mesma língua. Mas aquele que vos perturba, aquele, que é aquele? É o Judas. Aquele que vos enganou, que vos perturba, por causa dele você está sendo perturbado aí com a mensagem, por causa dele. Né, as pessoas foram enganadas por ele, né? Vão perecer junto com ele, né? Atos 5, versículo 37. Entendeu? Tá vendo? Tudo capítulo 5. Ó. 1 Coríntios 5, nós leu, né? 1 Coríntios 5, Gálatas 5, e agora Atos 5. Entendeu? Versículo 37, que fala dos Judas, né? Daqueles que lhe obedeceram, que acreditou nele. Então, a pessoa, os irmãos aí já se perturbaram por causa dele. Foi enganado por ele. Aí fala aqui, Gálatas 5, né? Verso 10, né? Aqui, ó. Tendo confiança em vós por meio do rei, que de maneira alguma mudarei de opinião. Cada um tem a mesma opinião. A mesma, né? Uma opinião diferente, dividida. Entendeu? Mas aquele, Judas, né? Entendeu? Que vos perturba, né? Que vos enganou, será julgado, né? Ou seja, será julgado, será condenado e queimado no fogo. Que fogo? Isaías 28, versículo 17. Fogo da mensagem. Ele será o que então? Aquele que vos perturba, o Judas, né? Será julgado, ó. Aquele que vos perturba será julgado. Ou seja, será julgado pelo ramo direito, né? Está em Salmo 41, versículo 11. Versículo 9 e 11. Sim, o meu amigo, entendeu? Comido do meu pão. Será julgado por quem? Por ramo direito. Aí retribui ele, né? Entendeu? Está em Salmo 41, versículo 9 e 11. Aí fala aqui Gálatas, né? Gálatas 5, verso 10. Ó, mas aquele que vos perturba, o Judas, né? Será julgado, retribuído, né? Grifa a palavra perturba, grifa ela, a palavrinha perturba, grifa ela aí e vai para grifa a palavrinha perturba, grifou ela, perturba e vai para continuar lendo aqui, vou continuar lendo, viu, irmãos? Ó, Gálatas 5, verso 10, ó. Mas aquele que vos perturba será julgado, né? Por isto, seja quem for. Tá vendo aí? Aquele que vos perturba, aquele que vos traiu, que vos enganou, será julgado e condenado, né? E queimado, seja quem for. Tá vendo? Tô falando do Judas, né? Aí verso 11 fala, Gálatas 5, verso 11. Em diante. Eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque então ainda sofro perseguição. Paulo falando. Ah, irmão, se eu prego heresia, se eu prego mentira, por que então que eu sou perseguido? Paulo falando. Eu não prego mentira, eu não prego heresia. Se eu prego mentira, então por que eu sou perseguido? Né? Igual foi o que Gamaliel falou. Gamaliel falou lá, né? No Atos 5. Né? Gamaliel falou o que lá, ó? Para os fariseus. Deixa esses homens quietos, esses homens aí quietos, ó, os apóstolos quietos. Porque se essa obra for do Criador, não vai levar em nada. Se for mentira, né? Não vai dar em nada. Mas se é do Criador, vocês não podem destruir ele. Então por que está perseguindo ele? Perseguindo eles.
Já que vocês mesmos não falam que eles é herege, lá para ser herege, pega mentira. Mas vocês pegam mentira, então por que tá perseguindo eles? Tá vendo? Não faz sentido. É isso que Gamaliel falou lá no capítulo 5 de Atos. Os fariseus, né? Ó, seus fariseus, vocês aí tá perseguindo os apóstolos aí, ó. Vocês não dizem que ele pega mentira? Igual tá aqui em Atos, ó. Em Gálatas. Vocês não pegam mentira, vocês pegam mentira, então pra que tá perseguindo eles? Pra quê? Uai, vocês pegam mentira, não vocês perseguem eles, não, uai. Eles pegam mentira, não vai lá, vai em nada. Tá lá em Atos, capítulo 5. Gamaliel falando pro fariseu. Tá vendo? Tudo tá ligado. Aí fala aqui, ó. Gálatas 5, né? Verso 11, ó. Aí, ó. Aqui, ó. E eu, irmãos, Paulo, ó, se ainda prego a mentira, né? A incircuncisão, por que então eu ainda sou perseguição? Assim, a oferta do madeiro teria cessado. Bom seria que fossem cortados, banidos, né? Aqueles que vos perturbam. Se aquele que vos trai, que vos enganam, serão que então? Cortados. Paulo falando, bom que seria cortados, expulsos, banidos. Certo? Aquele que vos o quê? Perturbam. Grifa a palavra perturba, grifa ela e vai para Josué, Josué 7, verso 25 e 26. Josué 7. Vai lá, vamos lá. Josué 7, 25 e 26. Grifou a palavra perturba aí, grifou ela. Agora você liga com Josué. Certo? Liga aí. Josué 7, Josué 7, verso 25 ao 26, ó. Ó, fala de quem? Fala de Acã, né? Pecado de Acã, né? Aqui, ó. E Josué disse, por que nos perturbaste? Josué está falando para quem? Para quem? Para Acã. Porque Acã ali é o Judas, né? É o Judas, né? Entendeu? É a mesma pessoa. Acã, Judas, Sambalate, a mesma pessoa, né? Que é o Nicodemos. Entendeu? E Josué disse, por que nos perturbaste? Não está lá, lembra? Foi a palavra perturba aí, tá vendo? É a palavra perturba de novo. E Josué disse, por que nos perturbaste? Né? O Ial te perturbará, ou seja, Ial te julgará. Né? Será julgado. Ó. Gálatas 5, versículo de número 10, né? Versículo de número... Deixa eu ver aqui. Gálatas 5, versículo de número 10, né? É isso mesmo, será julgado. Tenho confiança em vós, por meio de Acho, que de maneira alguma vós mudarei de opinião. Mas aquele que vos perturba, quem é? Acã. Será julgado, né? Será julgado, condenado e queimado. Acã não foi queimado com fogo? Foi. José 7, versículo 15, ó. E será que aquele, de novo, né? Aquele, Judas, né? Que foi apanhado com a coisa amaldiçoada, né? Será queimado com fogo. Ou seja, será julgado, condenado e queimado com fogo. Ele é tudo o que vos possui, né? Pois transgrediu o pacto quebrado, né? Hebreus 10, 28. Aquele que desprezou o pacto de Moisés, entendeu? Sim, o meu amigo, comeu do meu pão, foi ele, meu amigo. Traiu Moisés, quebrou o pacto de Moisés, né? E, ó, Josué 7, verso 15, ó. Será que aquele que foi apanhado com uma coisa amaldiçoada será queimado com fogo, será julgado, condenado e queimado? E ele é tudo o que possui, pois transgrediu o pacto de Moisés, né? Hebreus 10, versículo 28, né? Transgrediu o pacto do Criador e porque praticou loucura em Esau. O que é a loucura nas Escrituras? O quê? Rejeitar a verdade. Lembra? Vocês não ouvem a verdade e não permitem os outros ouvir. Não entra e não deixa os outros entrar. Entendeu? Tá ligando aí os pontos? Tá vendo aí? Será queimado. Ó. E Acã ele foi exposto, não foi? Josué colocou ele exposto ali diante da igreja, ou seja, diante dos israelitas. Foi exposto o pecado dele. Foi revelado. Estava ocultado o pecado dele, não foi? Oculto. Mas nada de oculto não veio ser revelado. E aí falou para Josué, Josué foi Acã. Né? O pecado dele está enterrado na terra, lá na tenda dele. E aí revelou. E ao ver tudo, meu amigo, não adianta. Não adianta, e ao ver tudo.
Entendeu? Mas vocês dizem, Yahweh não vê, Yahweh não tá vendo, né? Tá lá em Salmo 94, né? Verso 2 ali ao 11. Fala isso, né? E vocês dizem, Yahweh não vê não, mas vê sim. Ele não viu o pecado de Acã, não? Ele não viu não? Não viu não, né? Não viu não. Que fez o Acã lá, o Eterno? Mostra misericórdia. Hebreus 10, verso 28 em diante. Mostra sem misericórdia. Que Yahweh vê tudo. Yahweh é fogo consumidor, meu amigo. Yahweh, entendeu? O horrível coisa cai na mão do Criador vivo. Entendeu? Aí, ó. Tá vendo aí? Praticou loucura em Israel. Tá vendo aí? Foi queimado. Então o pecado de Acã foi exposto. Tá escondido na terra, mas né, escondeu lá na crina dele, não foi, mas foi exposto diante da igreja. Todo mundo viu. Porque é profecia. Já postei essa profecia, já mostrei. Tá em Provérbios 26, verso 24 a 26. Ainda que seu ódio se oculta, né, pelo engano, pela boa aparência, né, de justiça, né, mas seu ódio será, né, o seu pecado, né, será exposto diante da congregação, diante da igreja. E Provérbios 26, verso 24 ao 26. Entendeu? É por causa de Acã. Porque Acã ali é o Judas, é o mesmo, é a mesma pessoa. São camadas. Segredos, entendeu? A minha pessoa. Acã, né? Aí fala aqui, né? Josué 7, verso 15, né? Verso 25 e 26, ó. Josué disse, por que nos perturbaste? Tá vendo aí? Por que nos perturbaste? Ou seja, por que nos enganaste? Por que nos traíste, né? Melhor dizendo. O Ial te perturbará. Por que você nos perturbaste? E Yahweh também vai te perturbar. Ó. Nesse dia. E todo o Israel o apredejou. Tá vendo aí? E os queimaram no fogo. Tá vendo? Depois de os terem apredejado, né, e levantado sobre ele uma grande pilha de pedras até o dia de hoje, assim o Yahweh se voltou do ardor da sua ira, né, porque Yahweh estava irado, né? Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale do Iacor, né? Vale de Acor, né? Acor, né? Acã no hebraico, né? Significa o quê? Causador de banimento. Causador de quê? De banimento. Banimento, de expulsão, né? Causador de reprovação, expulsão, banimento. Gálatas capítulo 5. Aqui, ó. Né? Gálatas 5, verso de número 12. Bom seria que fossem cortados, banidos, né? Porque Acã fica isso no hebraico, né? Acã se vê causador de banimento, de expulsão, né? De reprovação. Né? Bom seria que fossem o quê? Cortados. Aqueles que vos perturbam. O que Jesus falou? O que Jesus falou? Como nos perturbaste, eu também vos perturbará naquele dia. Entendeu? Foi queimado com fogo, né? Que fogo? Palavra. Bom poderoso. Né? Com açoite, ó, queimar, tocar fogo em Jerusalém. Né? Especialmente falando, né? Entendeu? Isaías 28, verso 17. E o fogo varrerá o refúgio da mentira, né? Hipocrisia, do fermento, né? Iniquidade. Tá vendo aí, irmãos? Pesado, né? Aí continua lendo aqui, ó. Gálatas 5, ó. Gálatas 5, verso de número 15 diz o quê? Mas se vós mordeis, ó. Aqui, aliás, Gálatas 5, verso 14, ó. Verso 14 e 15, ó. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra. Nesta, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Entendeu? Mas se vós mordeis, que mordeis é cobra, serpente. Por isso que fala para o fariseu, raça de quê? De serpente, que morde as pessoas. É o seu veneno, a língua deles, a língua mortífera, que rebaixa o seu próximo. Está lá, né, a língua deles. Deus está em Jeremias 9, a língua deles, a língua, a flecha, né? Entendeu? Aí, ó. Aí vai amarrar o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis, né, uns aos outros, né? E vós devorais uns aos outros, devorais, né? Devora tanto financeiramente, como também espiritualmente. Destrói né? Seduz as almas. Entendeu? Veja que não acabeis por vós destruídos uns aos outros. Tá vendo? Pesado. Aí vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 5, certo? 1 Coríntios 5, verso de número, né, 6, né, em diante. A vossa glória não é boa, ou seja, vanglória, né?
Não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, né? Da hipocrisia, né? Que é a hipocrisia, a mentira, a falsidade, né? Com os outros, né? Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o ungido, né? Nossa Páscoa e Alxa, né? Foi sacrificado por nós. Portanto, celebraremos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da hipocrisia, da falsidade, nem com o fermento da maldade. Tá vendo? Maldade, né? Lembra de Salmo 94, verso 20 ao 23? Leia lá, né? Tudo ligado. Da malícia, né? Da malícia, né? Mas com os pães não fermentados, da sinceridade e da verdade. Sinceridade. Por que sinceridade, irmãos? Porque aqui tem um segredo tremendo. Meus irmãos, né? Liga aí. Por que sinceridade? Porque os 144.000, né, os eleitos e fiéis, eles são o quê? Eles são sinceros. Eles são verdadeiros. Entendeu? Por isso que eles são, né, diferentes, né? E por isso que eles vão subir no arrebatamento, no primeiro. Por quê? Porque eles são sinceros. Eles são verdadeiros, são eleitos e fiéis. São sinceros diante do Criador. Entendeu? Não há fingimento neles, né? Engano, mentira, malícia. Eles é sincero diante do Criador, eles é digno, né? Fala aqui, ó. Aí, ó. Mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Porque os 144.000 são sinceros diante do Criador, são né, verdadeiros. É um código. Mostra para os irmãos. Presta atenção. Vai para Juízes aos 300, entendeu? 54.000. Mostrando que os 54.000 são sinceros no Criador, são sinceros. Entendeu? Verdadeiros. Liga ali, agora esse irmão vai para Juízes, capítulo 6, verso 11 ao 13. Vou pegar aqui. Juízes 6, 11 ao 13. Ó. Diz o seguinte: E veio ali um anjo do Ial, né? E se assentou debaixo de um carvalho. De um carvalho que ficava em Ofra, né? Que pertencia a Joás. Abiezete, uma coisa assim. E o seu filho Gideão, né? Debulhava o trigo, né? E Alxa, né? Apareceu ali para o anjo de Al, né? Apareceu ali para Gideão, né? Já tava ali na boa, né? Gideão tava de boa ali, vivendo a vida dele, de boa, né? Na simplicidade, né? Aí o anjo apareceu para ele, viu Gideão, que então, debulhando o trigo, né? Aqui, ó. Debulhando o trigo no lugar para escondê-lo dos medianitas. Né? Diz que Gideão, então, ele debulhava trigo, né? Mantimento, juntava mantimento, ele ficava o quê? Vigiando os mantimentos, né? Por que ele vigiava os mantimentos? Para os medianitas não roubar o trigo dele. Mostrando que Gideão, então, ele era um quê? Ele era um vigia. Gideão era um vigia. Por isso que ele debulhava trigo, né? Ele guardava os mantimentos ali, né? E ficava vigiando os mantimentos. Para quê? Para os medianitas não roubar os mantimentos. Por que medianitas? Os inimigos ali eram medianitas, né? Medianita de Midian. Entendeu? Da terra onde Moisés viveu ali, né? Ali uma parte da sua vida ali com seu sogro, né? Jetro, medianita. Midian, Moisés viveu ali, né? Em Midian, uns anos ali. Casou ali, né? Foi com essa mulher dele. Midian, certo? Moisés. Por isso que os inimigos ali de Israel são os medianitas, porque os medianitas é o povo do ministério de Moisés. Midian. Por isso que Moisés habitou em Midian ali um tempo. Entendeu? E o povo que Moisés lidera hoje, espiritualmente, também é de Midian. Entendeu? Por isso que os inimigos né, ali é os medianitas, que é o Ministério de Defesa. Certo? Presta atenção. Vamos chegar nisso aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Então, Gideão, então, ele debulhava trigo e guardava os seus trigos, né, o seu mantimento, para quem? Para os medianitas não roubar o mantimento. Por que os medianitas estão ligados com o Ministério de Defesa? Está em Provérbios 9, versículo 16 e 17, ele diz, né? As águas roubadas, que, né, eles roubam a palavra.
trigo, palavra, entendeu? Vinho, né? Palavra, mesma coisa, vinho, doutrina, trigo, pão. Isso que é em Provérbios 9, né? As águas roubadas, né? Ou seja, a palavra roubada, o mantimento roubado, são doces e suaves. Entendeu? Provérbios 9. Mas que povo aí que rouba a palavra? A mulher. É uma mulher que fica no alto, na cidade. Que cidade? Jerusalém. A mulher que está sentando na cadeira. Que cadeira? Cadeira de Moisés. Entendeu? Eu mostrei isso aí já em alguns vídeos. Aquela mulher de Provérbios 9 ali é a ministra de defesa. Que é a mulher que está sentando numa cadeira, no alto. Que cadeira é essa? Cadeira de Moisés. Fariseu, né? O fariseu gosta de se sentar nos lugares mais altos, né? Na sinagoga, nas certas. Mateus 23, versículo 5 e 6 ali, mais ou menos. Está sentando no alto, numa cadeira. Entendeu? Cadeira de Moisés. Entendeu? As águas roubadas. Que é o pão roubado. Por isso que Gideão aqui é um segredo, entendeu? Esse Gideão aqui escondia o pão, ele vigiava os pão, o trigo dele, por quê? Para os medianos não roubar. Porque Gideão que era um vigia, ficava vigiando ali, ó, os mantimentos, para os medianos não roubar. Mostra que ele é o que então? O Gideão é um vigia. O que é um vigia? Um vigia, né, é um líder dos vigias, né? Gideão, então, por isso que Gideão liderava os 300, né? Tem Gideão e os 300. Gideão liderava os 300. Gideão é o líder, é o de frente. Gideão era um vigia. Gideão. O que é um vigia? Um vigia nas escrituras é um líder de um grupo que fica com uma tocha na mão. Entendeu? Aí quando ele encontrasse ali algum soldado ali, né, dormindo no seu posto, né, em vez de o soldado estar vigiando ali, né, o acampamento, uma de inimigo, né, invasão de inimigo, em vez de estar vigiando, ele está dormindo. Aí quando o líder dos vigias, né, o líder ali, viu o soldado ali dormindo no seu posto, o que o vigia da noite fazia? Pegava a tocha dele, pegava fogo no soldado que estava dormindo, aí o soldado levantava, né, com as vestes pegando fogo. Entendeu? Aí o soldado ficava nu. Por quê? Porque a veste dele pegou fogo. Aí ficava nu. Que fogo é esse? É o fogo da palavra que vai vir. Né? De Isaías 28, versículo 17. Porque o vigia ali é um homem poderoso, que veio com fogo da palavra. E se eu estava dormindo, vai ser queimado, né? Vai colocar fogo nas vestes dele e do soldado, estava dormindo, e vai ficar, o soldado vai se levantar, e vai se levantar com as vestes pegando fogo. E vai ficar nu, porque a veste pega fogo, pegou fogo, né? Então fica nu. Entendeu? Então o Gideão era um vigia. E ele era o quê? Gideão. Gideão era o líder dos 300. Né? Ele liderava os 300. Aí fala aqui, ó. Juízes 7. Tá vendo? Mas antes de mostrar essa questão aqui, Gideão então escondia o trigo de quem? Dos medianitas, para os medianitas não roubar, né? Não comer tudo o trigo dele. Por quê? Que é outro segredo. Os medianitas, que é o Ministério da Defesa, representa também quem? Representa os gigantes, os poderosos, os nefilins. Nefilins na época, né, antes do dilúvio, na época antiga, esses gigantes aí, né? Na escritura no Gênesis é chamado de quê? De poderosos, esses gigantes, né? Homens de fama, homens poderosos. Entendeu? Isso que faziam os gigantes na época, os poderosos? Eles pegavam o mantimento do povo eterno tudo, eles oprimiam o povo eterno. Entendeu? Eles pegavam ali a comida desse tudo ali e comiam. Entendeu? O povo eterno ali, né? Os gigantes, né? E muitos que negavam ali, né, os mantimentos para os gigantes ali na época, os gigantes pegavam, faziam o quê? Pegava eles, como eles é grandão, né? Pegava eles com a mão só assim e esmagava. Quebrava os ossos dele. Lembra do código que eu passei? Fala de João, né? João 19, que fala que o fariseu mandou Pilatos quebrar os ossos daquele que está pegado no madeiro. Quebrar os ossos, porque o fariseu ali representa quem? Representa os nefilins já, o Ministério da Defesa. O fariseu, que quer quebrar os ossos das pessoas. O gigante, que o gigante fazia. Os gigantes, né? Na época de Noé ali, né? Antes do dilúvio. Gigantes, né? Oprimiu o poder eterno. Muitos que negavam ali o mantimento para o gigante pegava eles, né? Porque como eles é grandão, gigante, forte, né? Poderoso, em força, eles pegavam as pessoas ali e esmagavam. Com o pé, com a mão, esmagavam ali igual formiga ali. Quebrar os ossos das pessoas, tudo ali, né? Morria esmagado. Quebrar os ossos. Lembra do código que eu falei dos ossos, né? Lá de João, eu falei sobre isso. E os fariseus mandam os Pilatos quebrar os ossos daqueles que estão pendurados no madeiro. Né? Porque os fariseus aí estão ligados com quem? Os poderosos. Tá vendo? Os nefilins, né? Os nefilins, então, eles pegavam os mantimentos do povo eterno e comiam tudo. Comia tudo os mantimentos, né? Os gigantes.
na época. Tá vendo? Entendeu? Tá ligando aí? Quem é então os medianitas, os nefilins, né? Não que eu prove isso que os nefilins, que os poderosos, né? Que o Ministério da Defesa representa os nefilins, os fariseus ali. Tá lá em Jó 34. Vou mostrar para os irmãos rapidinho. Jó 34. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Tem uma hora de vídeo. Jó 34. Jó 34, verso de número. Vou ler o verso 20, né? Primeiro. Em um momento eles morrem. As pessoas são perturbadas, né? Até a meia-noite. E morrem. E os poderosos, quem é poderosos? É o Ministério da Defesa, né? Que é os infilins, né? Os poderosos. Os poderosos são tomados pelo dilúvio, né? Pelas águas. Serão levados pelas águas, reprovados. Aí mostra que esse povo aí, ó, o Ministério da Defesa, os poderosos, e eles na escritura também representam quem? Os nefilins, né? Quer ver, ó? Tá no verso 24, ó. Jó 34, 24, ó. Quer ver, ó? Ó. E ele parte em pedaços homens poderosos. Né? Homens poderosos sem número, ou seja, homens poderosos e numerosos. Porque na época de Noé tinha muitos gigantes. Entendeu? Né? Numeroso. Tinha muitos gigantes na época de Noé. Antes de Noé, né? Aí, ó, ele para tirar, né? Jó 34, 24. Ele para tirar homens em pedaços, homens poderosos, sem número, ou seja, né? Pessoas numerosas de gigante, né? Sem número. Um povo numeroso. Tinha muito gigante. Tá vendo aí? Números numerosos, né? Agora você significa a palavra aí, sem número, ou seja, numeroso. E vai para. Deixa eu ver aqui. Vai para Deuteronômio 2, verso 10. Quer ver? Deuteronômio 2 e 10. Ó. Quer ver, ó? Dois e 10, ó. Diz o seguinte. Em tempos passados, ó, habitaram ali os eminins, um povo grande e numeroso, tá vendo? Igual ele tá lá em Jó. Então quem é aquele povo numeroso que está lá em Jó? Que Jó fala, né? E ele para tirar homens poderosos. Que poderosos são esses? No verso 20 de Jó, que é o Ministério da Defesa. Quem é os poderosos? É os leões? Né? Bom, então. Aí fala aqui em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10. Ó. Em tempos passados, habitaram ali os Neminins e um povo grande e numeroso. Tá vendo aí? Tá lá em Jó, 34, 20. E eles que iam para tirar homens poderosos, sem que numerou, um povo numeroso. Que é que? Os Neminins, os Nefilins. Mostrando que o Ministério da Defesa, aquele povo ali, representa também os nefilins. Tá vendo aí? Esse povo aí do Ministério da Defesa, os fariseus, representa quem? Os nefilins. Né? Que quer quebrar, que é o primo do povo do Eterno, né? Que quer quebrar os ossos do povo do Eterno. Entendeu? Desse jeito. Eles são ladrões, né? Ladrões, né? E saqueadores, né? Eles roubam e ainda assassinam, né? Entendeu? Vamos voltar lá para Juízes, né? Juízes 7, Juízes 6, aliás. Vou voltar lá. Juízes 6. Juízes 6, verso 12, ó. E o anjo do Iau lhes apareceu e disse-lhe: O Iau está contigo, homem poderoso e valente. Quem é o homem poderoso e valente? Quem é? É Davi. Davi não é um homem poderoso e valente, corajoso? É tanto que o primeiro inimigo que Davi matou foi quem? Foi um gigante. Não foi? Foi um poderoso, né? Gigante. O primeiro inimigo que Davi matou foi quem? Foi justamente um gigante. Quem é esse gigante? Campeão. Lembra quem é o campeão? O vencedor. Campeão é vencedor, mesma coisa. Quem é o vencedor? Salmos 41, verso 9. Sim, o meu amigo, o vitorioso, né? Campeão. Vitorioso, campeão. Entendeu? É ele que é o Golias, né? O líder dos filisteus.
lidera, né? É o último machista espiritual que lidera os demais filisteus. Aí fala aqui, ó, Juízes capítulo 6 e 12, né? O anjo do Iau lhe apareceu e disse: o Iau está contigo, homem poderoso. E o Iau está contigo, Davi. Tá vendo? Quem é um poderoso aqui, valente, corajoso? É Davi. Não única prova isso que é um poderoso aqui é Davi. Quem é o Davi? É um homem direito, um homem de defesa, né? O mensageiro número 2, né? Tá lá em Salmos 89, verso 19 ao 24. Né? Vou ler para os irmãos. Aqui, ó, Salmos 89, verso 19 ao 24, ó. Quem é um poderoso aqui, ó? Ó. Verso 19 ao 24, ó. Então falaste em visão aos teus santos, e disseste: eu pus o socorro sobre aquele que é poderoso. Quem é? Vendo aí? Exaltei aquele que escolhi dentre os povos. Encontrei quem? Davi, meu servo, com o meu óleo santo ungi. Com quem minha mão, tá vendo aí? Então quem é o líder dos 300? Quem é? Gideão. Quem é Gideão aqui? Um homem poderoso. Quem é um poderoso? Davi, um homem direito. Ele que é o líder dos 300, tá vendo aí? Ele tá, né? O homem direito, então, representa quem? Gideão. Um homem poderoso. Porque ele que ele, né, é o de frente, né? É o mensageiro número 2. Ele é o Gideão, tá vendo aí? Né? Ele é o vigia. Gideão é um vigia. Tem uma tocha na mão, né? De fogo na mão. Tá vendo? Aqui, ó, com quem minha mão se estabelecerá. Meu braço também o fortalecerá. O inimigo não esticará sobre ele, nem o filho do perverso o afligirá. Eu derrotarei os seus inimigos. Quem é os inimigos? Os medianitas, os filisteus. Né? Os filisteus, os medianitas é o mesmo povo, ministério de defesa, fariseu. Então, o ministério de defesa, né? Que traiu Moisés. Tá vendo? Eu derrotarei os seus inimigos. Ó. Quem é? Os medianitas, né? Os filisteus. E emprestarei aqueles que eu vos odeio. Tá vendo aí? Tá vendo? Então, Yahweh vai derrotar quem? Os inimigos de quem? De Gideão. De Davi, é a mesma pessoa, né? Os medianitas. Tá vendo? Volta para Juízo, volta em Juízo aí. Juízo 6, verso 12. E o anjo do Iau lhes apareceu, ele disse: o Iau está contigo, o homem poderoso. Quem é? Davi, nós lá agora em Salmos. E valente. Tá vendo? Então, quem é o Gideão aqui? O vigia. Quem é o vigia? É um homem direito. Não falei para vocês que o vigia é um homem direito? O vigia que veio como ladrão. Não é como ladrão. A palavra coisa ali é vigia, né? Esse que veio como vigia. Não é ladrão, não. Tá errado, é vigia. Mas vale no hebraico e lê pra você ver. No hebraico é vigia, não é ladrão. Entendeu? Porque o homem direito ali é quem? É Gideão. Gideão é um vigia. Entendeu? Que vem, né? Gideão, que vem com a tocha de fogo ali ó, na mão. À noite, né? Fala aí, esse que vem como vigia de noite. Entendeu? Vigia da noite. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Vocês lembram do vídeo que eu gravei falando sobre o vigia da noite? O vigia da noite, né? Eu gravei um vídeo falando sobre isso aí. Né? Quem assistiu o vídeo, assista lá. Entendeu? Gravei um vídeo falando sobre isso, o vigia da noite, né? O vigia da noite e a reprovação do disperso. Quem é o disperso? O disperso é as duas casas de Israel. Azul e vermelho. Vermelho e azul. Entendeu? Por quê? Porque o Eterno tem quatro sementes, né? O Eterno tem 4 tipos de crente, né? 4 tipos de semente. Entendeu? Qual é o primeiro tipo de semente que Yahweh tem? Primeiro tipo de semente que Yahweh tem é o quê? É o linho. Quem é o linho? O linho é Yahweh. Está lá em Ezequiel, capítulo 9. Entendeu? O homem vestido de linho. Está também em Daniel 7, 8, se não me engano. Né? O homem vestido de linho. Então quem é o linho? O linho é Yahweh. Então, ou seja, o linho já foi colhido. Né? E Yahweh já subiu para o céu. E qual é a segunda espécie que Yahweh tem de semente? A cevada. Quem é a cevada? A cevada são 144 mil. Né? 300. E qual é o terceiro espécie de semente que Yahweh tem? O trigo. Quem é o trigo? A Laodiceia. Qual é a quarta semente que Yahweh tem? 4 tipos de semente, de espécie. É o joio. Quem é o joio? O joio é o disperso de Judá, que é as duas casas de Israel, vermelho e azul. Entendeu? É isso aí. Então os irmãos viram quem é o vigia aí? Então, é Gideão. Gideão é um vigia, que lidera os 300. Para derrotar quem? Os medianitas, os filisteus.
Quem é os filisteus? Eu mostrei. Né? Gigantes, né? Poderosos, né? Fariseu, que gosta de querer quebrar os ossos das pessoas. Entendeu? Eu mostrei essa questão aí já, né? De João 19, que eu gravei um vídeo falando sobre isso. Não foi? Um vídeo fala sobre isso, né? De Daniel, na cova dos leões. Eu gravei um vídeo sobre isso. Assista lá. Entendeu? Também gravei um vídeo falando sobre o vigia da noite, né? O vigia da noite. Lá eu mostrei quem é o vigia da noite, né? E os poderosos, né? A reprovação dos dispersos. Mas o que são os dispersos? É as duas casas. É o Ministério Vermelho e Azul. Entendeu? Né? Então é isso. Então é isso aí, irmãos. Né? Espero que vocês entenderam, então. Né? Aí fala aqui, né? Aí olha como é que Gideão fala com o anjo. Juízes, capítulo 6, verso 13, né? Olha a resposta de Gideão, ó. Yahweh fala para ele, né? Não tenho Yahweh contigo, Yahweh contigo, ó homem poderoso e valente. Aí Gideão responde, ó, verso 13. Gideão lhes respondeu, né, pro anjo. Ó meu rei, ó meu soberano, né, meu mestre, seu Criador está conosco. Olha como Gideão respondeu o anjo. Ó, se o Criador está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Olha como é que Gideão respondeu, mas ele é sincero. Gideão não bajulou nenhum anjo, porque mostra que ele é sincero. Se fosse outra pessoa ali, um falso, né? Um falso, uma pessoa falsa, bajulava, né? Oh, meu mestre, meu, não sei o que, bajulava o anjo, né? Uma pessoa falsa bajula. O falso bajula a pessoa. Entendeu? Lisonja, né? A pessoa. Entendeu? O falso ele faz ele bajular. Mas o verdadeiro não. O verdadeiro não passa na mão na cabeça de ninguém. Vendo como é que Gideão respondeu pro anjo? Gideão não bajulou nem um anjo. Nem Yahweh ele bajulou. Mas não é sincero. Lembra que nós deu lá? Não, lembra que nós deu lá Gálatas 5? Lembra? Vou ler aqui de novo. O que tem lá em Gálatas? 1 Coríntios, aliás, né? O que está lá em 1 Coríntios? Capítulo 5. Aqui, ó. 1 Coríntios 5. Verso de número o quê? 8, né? Ó. Portanto, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, né? da hipocrisia, da falsidade, né? Mas com pães não fermentados, da sinceridade, da verdade. Por isso que Gideão, então, falou com sinceridade com o anjo. Gideão não bajulou nem Yahweh. Não bajulou, não. Ele é sincero. Ele é sincero, né? Não entende como é que Gideão respondeu o anjo? Sinceridade, ó, não bajulou nenhum anjo. Se fosse outro falso ali, a pessoa falsa bajulava, né? Com falsidade. Mas Gideão era sincero, filho. Ele respondia com sinceridade. Não bajulou nem Yahweh, não bajulou. Tá vendo aí, ó? Como é que ele respondeu pro anjo, ó? Gideão lhe respondeu, ó, meu mestre, né? Se eu e Yahweh está conosco, como é que ele respondeu com sinceridade? Não bajulou nenhum anjo. Se Yahweh está conosco, você já falou aí comigo aí, né? Se quer conosco mesmo, ó, ele não permitia fazer os medianistas fazer isso com nós, não. Tá vendo aí, que Gideão respondeu o anjo? Não bajulou nenhum anjo, ele bajulou. Respondeu com firmeza o anjo. O anjo falou para ele, Gideão, não temos, né? O Criador está com você. Aí Gideão respondeu, ó, é mesmo? Se o Criador estivesse conosco, então por que veio tudo esse mal contra nós? Como é que respondeu o anjo? Com sinceridade. Não passou, entendeu? Gideão não bajulou nenhum anjo. Você é sincero. Então é isso. Por isso que os 354 mil, eles são o quê? Eles são sinceros. Eles não bajulam ninguém. Entendeu? Eles não bajulam. Entendeu? Eles questionam. Entendeu? Eles fazem questionamento. Entendeu? Eles não querem, né, seguir cegamente. Eles questionam tudo. Entendeu? Eles são prudentes. Vou ler para os irmãos aqui Provérbios 14, verso 15. Diz o quê? Ó. Provérbios 14, verso 15. Ó. Diz o que lá, Provérbios 14? Verso 15, ó. Os simples, né, acreditem em cada palavra. Quem é assim o simples aqui? O simples é a pessoa que é leiga. O leigo, né, a criança, né? O leigo, né, acredita em qualquer palavra que fala para ele. Acredita, sai seguindo cegamente. Tá aí? Mas o homem prudente, quem é um prudente? Gideão, 300. Entendeu? Mas o prudente olha bem para onde vai. Ou seja, ele prova os espíritos, né?
Em 1 João, capítulo 4, verso 1. Não criai em toda uma palavra, todo espírito de profecia, mas provai se vem do Criador ou se vem do homem. Pode acreditar em tudo. Igual uma criança. Fala, igual uma criança vai enganar ela, né? Uma criança, 5 anos, 6 anos. Falar pra se enganar é fácil não uma criança, né? Porque a criança ali é criança, inocente, simples. Né? Criancinha, qualquer coisa que falar, acredita. Você não pode ser uma criança. Tem que ser o quê? Você tem que ser ancião, crescido, maduro espiritualmente. Para ninguém vai se enganar. Entendeu? Com palavras fingidas, falsidade. Olha aqui, ó. Provérbios 14, verso 15. Ó. O simples, né, a criança, ó, acredita em tudo que qualquer palavra que fala para ele. Faz o seguinte, cegamente. Mas o homem prudente, aprovado, ó, vendo aí, prova bem, né? Olha bem para onde vai. Porque prova o Espírito, prova a palavra. Então, por isso que Gideão, então, ela é o quê? Os 300, então, eles são o quê? São sinceros. Entendeu? Eles questionam. Eles não estão seguindo qualquer tipo de doutrina, não. Eles provam os Espíritos. Você vem do Criador, você não. Se bate ou não bate. Não está seguindo cegamente. Entendeu? Eles questionam. Eles são sinceros. Entendeu? Eles questionam, eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Tá vendo como é que Gideão respondeu o anjo? Né? Tá vendo como é que ele respondeu o anjo? Respondeu o anjo com sinceridade. Gideão não bajulou nem Alto não bajulou. Tá vendo? Que é sincero. Entendeu? É sincero. Os 4 mil, os aprovados, né? Os 300, eles são sinceros diante do Eterno. Entendeu? São diferenciados, né? Por isso. Tá vendo aí? Então é isso aí, mano. Já tem 1 hora e 16 minutos de vídeo. Né? Então vocês vão entender quem é o vigia aí, né? Quem é o vigia? Quem é o vigia? Quem é o vigia, então? É Gideão. Mas quem é o Gideão? É um homem poderoso e valente, que é Davi. Né? Porque Davi que lidera os 300, né? Que lidera os 54 mil, os aprovados. Que vai vir para derrotar quem? Os inimigos. Quem é os inimigos? Os medianitas. Que é o que? Os poderosos. Ministério de Defesa, né? Os fariseus ali que tá ali no Ministério de Defesa, né? Tomando conta ali. O povo do Eterno, né? Devorando o povo do Eterno. Enganando eles. Fazendo comércio no templo. Né? Devora o povo do Eterno. Tanto financeiramente, né? Os cambistas, né? No templo. Como também espiritualmente. Né? Seduz as almas. Tá lá em Judas, se não me engano, é Pedro. Né? Que seduzem as almas. Deus conquista o povo ali, né? E engana o povo, devora o povo, tanto financeiramente como também espiritualmente. Entendeu? Aí já vem Gideão, liderando os 300, aprovado, e vai, né? Derrotar os inimigos. Quem é os inimigos? Eu mostrei quem é. Entendeu? Então é isso. Espero que eles vão entender que aí quem é o vigia. Entendeu? Quem é os 300. Então é isso. Né? Espero que vão entender aí, né? É essa a mensagem desse vídeo. 1 hora e 18 minutos. Né? Então é isso aí, irmãos. Espero que vão entender a mensagem. E na graça do Pai do Eterno.